Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Elon Musk vai comprar o TikTok, cara. Cara, loucura total, né? Vai sobrar o quê que não tá dentro desse conglomerado mágico que é o X, né? Pois é, enfim, isso aqui na verdade é um rumor, né? Um boato, então ainda não está confirmado. Mas aparentemente a China cogita vender o TikTok nos Estados Unidos para o Elon Musk, né? O que tornaria ele um barão da mídia de poder incomparável, assim, na minha opinião. É, com certeza, cara. O TikTok deve ter um alcance, sei lá, mano, 20 vezes maior do que qualquer rede de televisão nos Estados Unidos. E com uma faixa etária jovem, né? O que torna mais pungente o poder, sabe? Sim. Então, vamos narrar aqui a notícia. É o seguinte. Eu só acho que o TikTok talvez seja o segundo maior mecanismo de pesquisa usado nos Estados Unidos. Atrás então, só do Google, né? Só perde pro Google. Então as pessoas literalmente pesquisam tudo no Google, mas em segundo lugar elas pesquisam coisas no TikTok. Então, cara, é um poder insano, assim, sobre a resposta no geral. E é boato, mas é aquilo. Tem conversa rolando. Saiu no terminal lá do Bloomberg, né? Sim. Que é tipo um apanhador de notícias de negócio, assim. Então não é tão boato assim. Mas vamos lá, o que aconteceu é o seguinte. Autoridades chinesas estão avaliando uma opção que envolveria vender a subsidiária do TikTok nos Estados Unidos para o empresário Elon Musk, caso a rede social não consiga evitar um banimento até o próximo domingo. Então, para contextualizar, nesse domingo a Suprema Corte dos Estados Unidos vai manter uma lei que envolve banir o TikTok no território americano por motivo de segurança nacional, né? A lógica é que, cara, você não pode ter um meio de comunicação que é controlado por um rival geopolítico seu, então você baniria. E aí, a saída óbvia não seria o TikTok só parar de operar, né? Seria você vender e você resolve o problema de quem é o dono. E aí isso já tá numa discussão há anos. Anos atrás tinha a possibilidade da Microsoft comprar o TikTok. Tem vários grupos que pleitearam, inclusive do Kevin O'Leary, né? Que é o cara que Shark Tank. Participa do Shark Tank original americano. Carequinha do Shark Tank. E agora aparentemente tá sob discussão para vender pro Elon Musk, né? O que é, cara, doideira. Surreal. Toda a polêmica envolvendo o controle acionário do TikTok assim, realmente, é uma polêmica. Por quê? O problema é que a empresa controladora do TikTok, que conduz as operações globais, é uma empresa radicada na China e por isso lá pela lei de negócios da China ela tem o conceito é golden share, que é uma ação simbólica, ou seja, não decorre dela direito econômico ou de controle político direto, mas que tem algumas contrapartidas, algumas garantias. Isso é um conceito de direito societário muito comum no Ocidente. Só que a diferença é que se eu não me engano, a própria Petrobras tem uma golden share do governo federal, né? Exato. É aquele negócio, é uma ação que te dá certos privilégios. Exato. E aí por isso que ela é golden, né? Os direitos são garantidos só ao titular dessa ação. E aí, dentre os privilégios que estão associados a essa ação, tá o compartilhamento de informação indiscriminada do governo chinês por força de lei. Então, tipo, lei penal na China é tipo, se você perguntar pro CEO uma coisa, uma informação que ele considera estratégica ou sigilosa, e ele não te entregar, é cadeia nele, entendeu? Vai lá pro Xinjiang ficar junto com os uigures. E o que decorre aqui, a operação do TikTok nos Estados Unidos é uma subsidiária, mais ou menos, esse laço ainda não está exatamente claro, né? O presidente das operações americanas do TikTok se esquivou bastante quando ele foi questionado lá no Congresso americano, mas a verdade é que a Suprema Corte americana está decidida a fazer a decisão que privilegia a soberania ao invés de negócio. Exato. E aí, como resolver esse impasse, né? Sim, e tem evidências claras de que o TikTok ele de fato é influenciado por prioridades chinesas, né? Então, já fizeram estudos que mostravam qual é o alcance médio de um post sobre um assunto que não é controverso. Então, sei lá, você tá fazendo sobre, hoje no café da manhã eu comi ovo, sei lá. Aí, vamos supor, o TikTok... Comeu? Comi. Ele alcança 50 milhões de pessoas e o Instagram alcança 100 milhões. Vamos fazer uma postagem sobre o massacre de Tiananmen Square, né? Que é uma coisa que a China se recusa a discutir publicamente. Assim, todas as plataformas dentro da China, se você digitar Tiananmen Square, automaticamente sua mensagem não manda, assim. E aí, por exemplo, se você faz uma postagem sobre isso no Instagram, chega em, sei lá, 5 milhões de pessoas. Se você posta no TikTok, chega em, 50, sabe? Porque é uma coisa claramente que está sendo bloqueada. E tantos assuntos controversos para a China, como os protestos democráticos de Hong Kong, etc., que também passam por esse tipo de filtro. Então, isso no TikTok mesmo. A gente não tá falando da ByteDance, né, que tem aquele Douyin, se eu não me engano, né, que é a versão chinesa do TikTok. Não, isso é o TikTok que roda no seu celular aqui no Brasil e no celular dos americanos. Então,
de fato, tem motivos pra ter essa preocupação. E a Suprema Corte, na minha opinião, acertadamente, tá falando, cara, não dá pra ter a porra de um meio de comunicação que a propriedade é seu rival geopolítico. Isso é ridículo, isso é idiota, sabe? Sim. Meio que o Partido Republicano adotou esse tipo de narrativa meio de bode expiatório, assim, né? Tá tudo muito confuso. Aí o TikTok começa a ser o responsável por várias coisas que eu já não acredito que ele realmente seja. Que é tipo, perverter a juventude, espalhar ateísmo, emburrecimento programado, patrocinado pelo Estado chinês. E, cara, de verdade, eu não acredito que isso aconteça. Por mais que o TikTok lá na China tenha lá suas diretrizes educacionais, isso é um reflexo do Estado chinês. Eu não acho o TikTok particularmente pior do que o Instagram em termos da... Nossa, quanto está corrompendo a moral da juventude. Exato, faz o menor sentido. O TikTok lá na China, ele é controlado, ele tem limite de hora, ele tem uma cota de conteúdo educativo. Tipo assim, o TikTok chinês você é obrigado a ver um bando de criança talentosa no piano. Não, você vê umas coisas meio do exército chinês nacionalista. Exato. Tem que ter conteúdo de ciência, assim, né? Exato. Conteúdo sobre os grandes feitos da história da China. Fala sério, se você fosse o Trump, que TikTok você preferiria? O TikTok em si ou o Douyin? Exato. A parada é que o Douyin, ele não é ancorado em valores liberais, ele é ancorado em valores chineses lá, que era confucionistas, maoístas, deng xiaopistas, essa mistureba chinesa louca. Enquanto o TikTok é liberal. O TikTok, você, cara, vale tudo. Mas enfim, e aí a grande discussão de hoje é esse boato que o Elon Musk compraria, né? Então vale a pena a gente entrar em mais detalhes sobre isso aqui. Então, altos funcionários chineses já haviam começado a debater planos de contingência para o TikTok como parte de uma discussão ampla sobre como trabalhar com o governo de Donald Trump. O que é interessante, né? Porque todo mundo acha que a China só iria bater de frente com o Trump e tal. Só que aquele negócio, né? Tipo, por que você bateria de frente quando você pode só trabalhar junto, né? Na medida que você tem interesse em comum, assim, por que não? Um acordo com um dos seus maiores aliados, o Musk, teria um apelo para o governo chinês, que deverá influenciar no que será feito com a subsidiária da ByteDance, segundo a Bloomberg. Então, aqui detalha como o Musk é um grande aliado do Trump, né? Ele gastou uma grana para ajudar a eleger o Trump. E, no cenário discutido pelo governo chinês, o X, a empresa, o antigo Twitter, assumiria o controle do TikTok nos Estados Unidos. E Musk administraria as empresas de forma conjunta. E aí, enfim, um porta-voz do TikTok falou à revista Variety que essas discussões são ficção pura. Só que aquela história, né? Nenhum rumor, ele é confirmado verdade até ele ser você propor ser uma mentira, né? Então, se você tá negando rumores, é um sinal de que talvez esse rumor seja verdade. Tipo, é algo... Esse tipo de negociação é sempre sigiloso. Tipo, qualquer trato comercial começa com um NDA, né? Que é o Non-Disclosure Agreement. Então, todas as coisas que são de natureza comercial no mundo de negócio já começam a título de sigilo, né? E aí, porra, tu vai chegar pra alguém no TikTok, aí é verdade? Óbvio que a pessoa vai falar que não, ela... ficção pura. Exato. Isso tá mais japonês do que chinês, eu acho, pessoa. Mas é isso. Sim. Como seria o saco chinês? Ensina aí pra galera. Ficção pura. É uma coisa mais assim. Mas a verdade é que a gente não vai saber até que realmente se concretize. Tipo, naturalmente, pelo clima das coisas, se alguém vai comprar o TikTok e resolver esse impasse, porra, não vai ser o... não sei nem pensar, sei lá, o Ray Kroc do McDonald's. Não vai ser, entendeu? Vai ser o Elon Musk, que é o cara que tá no olho do furacão, entendeu? Então, talvez, né? Porque aquele negócio é que ainda seria tão insano que eu acho que é difícil bater um martelo e falar que, pô, vai ser ele. Mas enfim, só pra continuar aqui... Para ter uma ideia do tamanho do TikTok nos Estados Unidos, tem mais de 170 milhões de usuários só dentro do país. Então isso é mais ou menos metade da população. E aquele negócio, né? Os usuários do TikTok, eles são mais jovens do que velhos. Então isso é particularmente relevante pro futuro, assim, do país, para as próximas décadas e tal. E aí, enfim, não tá claro ainda até que ponto isso é verdade, né? E aqui entra em mais detalhes sobre o histórico da negociação com... dessa história toda ao longo dos anos de como seria feito um possível banimento do TikTok. E as operações foram avaliadas só nos Estados Unidos em cerca de 40 e 50 bilhões de dólares, que pra quem se lembra, foi mais ou menos esse preço que o Musk pagou pelo X. Ele pagou 44 bilhões de dólares, o que foi um preço caro, assim, ele pagou bem caro pelo X. Então se ele conseguisse comprar o TikTok americano por essa grana, seria um negócio... Me parece um negócio bom, assim, né? Porque o Twitter é uma empresa que nunca deu dinheiro. Nenhum ano da história do Twitter ele chegou a ser particularmente lucrativo. Agora ele tá rodando totalmente no vermelho e tal, mas ele é mais uma ferramenta política do que propriamente um business. Agora o TikTok não, o TikTok é uma empresa lucrativa, né? Então
Tem a tecnologia bizarra por detrás, né? Então, O algoritmo do TikTok é de ponta absurda, assim. É, cutting edge total. É tipo, ele faz decisões... O modelo de o TikTok é baseado em... O aplicativo faz decisões melhores do que você, consumidor consciente, racional. Então, ao invés de você estar no YouTube, tipo, vou assistir um vídeo aqui do Novos Clássicos Show, gosto de me informar, você só receberia, seria bombado se realmente fosse o seu interesse, sabe? E aí, nesse sentido, é um negócio bem melhor do que o X mesmo, que é mais uma coisa de notícia, informação, tipo a Ágora pública, assim, né? Não necessariamente é uma decisão mercadológica. Exato. O TikTok, ele tem a característica comercial mais parecido com o Instagram, né? Que é muito natural você integrar propaganda de produto, review de produtos, esse tipo de coisa. Então, sei lá, famosamente o TikTok tem muito vídeo de mulher se maquiando, né? Pra mulher ficar se maquiando enquanto ela fala besteira lá sobre, enfim, cagando regra, ela pode só vender a porra da maquiagem também, né? Uma mulher correndo, falando coisa de autoajuda difusa, ou então, tipo, a gente... sem vender nada ainda, e cagando regra, pra não parecer uma fala misógina, a pessoa tinha que fazer o cover essa. Mas a verdade é que... Não, é porque maquiagem é uma parada notoriamente muito boa de se vender, né? Sim. Fitness também, né? Fitness também, exatamente. E realmente faz sentido. Só que eu acho que é importante também, galera, não se animar ou pensar, refletir sobre... Isso está restrito às operações TikTok nos Estados Unidos. A gente tá falando da subsidiária do TikTok dentro do território americano. Esse debate sobre soberania não chegou no Brasil. Se eu tivesse que apostar, não vai chegar. Por que será? Por que as pessoas só se importam com a soberania quando é o X e não quando é o TikTok? Pois é. E aí, de qualquer forma, o Elon Musk não vai mandar no nosso TikTok aqui. Ele vai continuar sob tutela, tecnicamente não chinesa, né? Da Singapura, que é... Exato. E aí, enfim, eu acho que da notícia é isso. E agora vale a pena discutir. Cara, se o Musk realmente comprasse, ele iria virar... o homem mais poderoso do mundo, assim, eu diria que de forma quase que incontestável, né? Tipo... Cara, sim, né? Em termos de, tipo, o capital político que essas instituições acumulam dentro dele e o fato do Musk ter um tipo de titularidade das coisas que é muito monocrático, né? Ele não compartilha o poder decisório de nada, basicamente. Então, ele seria, o ditador CEO do TikTok, que é um... É bem mais impacto. É tipo, eu sinto que o X, ele atende um subsecto da sociedade americana que tá mais propenso a ler, pensar, interagir e tal. Que, na minha opinião, é o subsecto mais importante se você quiser poder político, né? Sim. Se eu tivesse que dizer qual das redes sociais dá mais capital político, propriamente dito, eu acho que, apesar do X ser muito menor, ainda assim seria o X. Concordo com você, que ele era a prioridade e tal. E ele tava na mão de um cara que, mano... O Jack Dorsey só tá cagando, entendeu? Tanto que ele ganhou dinheiro agora e ficou meio maluco, né? Virou tipo maximalista de Bitcoin. Mas enfim, a parada é que... Cara, o TikTok atende a galera, o galerão, entendeu? A galerona total, assim. As massas. As massas, mano. As massas incultas. E aí, eu não acho que necessariamente o Elon Musk vai começar a bombar a propaganda trumpista ou eventualmente anti-trumpista, se houver algum rompimento. Mas eu acho que talvez ele faça alguns ajustes para tornar a coisa menos livre, sabe? Então, eu não acho nem exatamente isso. O que eu penso é, primeiro, vale a pena a gente discutir quão factível é essa venda. Né? Na minha opinião, cara, isso seria um golpe tão magno de poder político que eu não sei se é isso que tá passando na cabeça do Musk ou do Trump agora, sabe? Porque eles têm muita coisa pra fazer agora, muito. O Elon Musk, então, pelo amor de Deus, assim, ele é quase que o presidente dos Estados Unidos e ele é o CEO de várias empresas e tal. Só que, cara, isso sendo uma possibilidade, eu colocaria como prioridade número 1, assim. Sabe quando você tá sei lá, você tá jogando banco imobiliário, assim, e tem uma casa que se você comprar... Você vai conseguir comprar aquele pedação lá do banco imobiliário e ficar, tipo, hiper mega... O Morumbi, pô, era a melhor casinha do... Então, é isso, é meio que, cara, você já tem algumas propriedades... Pra mim é igual banco imobiliário, mano, imagina isso. Você já tem metade das ferrovias lá que você compra, que é o X, sabe? E aí, se você comprar mais uma ferrovia, você vai ter um monopólio das ferrovias e você vai poder, tipo, extorquir o máximo possível os outros jogadores que estão jogando contigo. Agora imagina o banco imobiliário só que político, entendeu? Então você tem as casinhas, cada casinha dá um certo capital político. Cara, o Mark Zuckerberg, ele tem o Instagram, que seria a próxima rede social, talvez mais importante até do que o TikTok, vale a pena discutir. O Mark Zuckerberg tem o Facebook, que é importante pros boomers. Aí existe o YouTube, beleza, o YouTube realmente não tá fora do alcance dessa influência de
pessoas do Vale do Silício, meio que da tech right, né? Da direita tecnológica, que agora o Mark Zuckerberg meio que tá entrando. Cara, e tem o TikTok, é meio que... Você conseguir comprar isso, você botaria mais uma bala no coldre, assim, seria extremamente poderoso. Eu colocaria isso como prioridade absoluta. E aquele negócio, né? Ah, mas isso seria contra a lei do... Como se fala? Da antitrust e tal. É meio que, cara... Discussões de poder nesse nível, você meio que ignora a lei, entendeu? Cara, tipo, o paradigma ainda não alterou, né? Tipo, Bezos, Musk, Zuck, cara, eles são reis, né? Eles são reis de reinos de bits, sabe? E meio que o Trump conseguiu formar a coalizão dos grandes reis desse planeta. E ele agora tá vindo com tudo, entendeu? Tipo, o TikTok seria estratégico, até se eu não me engano, o Trump mudou de ideia sobre a proibição do TikTok, né? Ele era um cara que puxava isso, trabalhava isso dentro da base republicana, e agora ele se declarou publicamente. Teoricamente, a proibição do TikTok entraria em vigor a partir do dia 19 desse mês. E o Trump seria titulado, inaugurado, né? Seria inaugurado no dia 20, ou seja, ele não estaria dentro do escopo de ação dele fazer qualquer coisa. Então o TikTok em si seria proibido, ele não poderia fazer nada, teria um trabalho maior do desproibir, dado que ia ter um precedente jurídico e tal. Então ele está tentando retardar essa decisão eu acho que enxerga também, a gente estava falando ontem lá na live do MBL sobre maturidade dentro do trumpismo. E aí deixa de ser uma vibe meio destrutiva em 16, de tipo, cara, destrói o TikTok, destrói tudo. E tipo, cara, o TikTok é uma tecnologia que pode ser ou não dominada dentro do nosso campo. Eu acho que a gente deveria sim, sabe? Não é pra banir, é pra dar o poder pra um dos nossos, né? A gente trabalha isso a partir de agora. Que é mais interessante, né? Sim. Eu tendo a cair mais pra essa opinião também do que, destruam tudo, Estado mínimo, etc. Mas enfim, a gente também queria puxar não sei se tem mais alguma coisa pra falar, mas... Tenho. Que é continuar em analogias, assim. O Gramsci ficou famoso entre alguns círculos da internet, porque todo mundo trata o Gramsci como sendo um grande bicho papão, assim, da esquerda, que é... Ai, meu Deus, o Zé Dirceu, ele é o expert em Gramsci, ele dominou todas as instituições brasileiras e tal. A analogia do Gramsci, a gente leu o Gramsci pra fazer um vídeo antigo no canal Novos Clássicos. O livro dele é muito mal escrito, é bizarro, assim, porque ele escreveu na prisão, mas as ideias são muito boas. E a analogia que ele faz pra disputa política no longo prazo é de uma guerra de posição, sabe? Então, as instituições são os postos, assim, quase que numa... Imagina uma guerra, você tem, tipo, morros e passagens e tal. Aí as instituições trincheiras, são trincheiras, você tem diferentes trincheiras, diferentes morros, diferentes passagens. As instituições, cada uma delas. E o lado político que toma conta desses lugares antes, sabe? Se estabelecer numa posição vantajosa, vai estar muito melhor pra... guerrear. No longo prazo, ganhar a guerra, né? Não vencer meras batalhas bobas, assim. E pra mim o TikTok é uma posição extremamente vantajosa, né? Então, cara, se o Musk conseguisse isso, seria um golpe bizarro, assim, estrategicamente pro longo prazo. Sim, sabe? Cara, esses discursos... Meio que o gramscianismo na direita virou meio que esse discurso de guerra cultural, que eram considerados, tipo, totalmente outsiders. Esses caras são esquisitos e não se fala sobre isso. E hoje em dia as pessoas falam no jornal abertamente. Esse cara é um cultural warrior, sabe? Esse cara tem a noção dessa parada e ele vai lutar pra isso. É meio que uma diretriz política razoável hoje. Então a gente precisa se adaptar a isso também. No Brasil ainda não tem nenhum guerreiro da cultura, assim, meio que... Não sei. Eu não conheço ninguém no campo que se propõe a fazer isso de forma verdadeira, estabelecida. Renato 38? Sim, cara. Pega todo o seu dinheiro, compra Bitcoin e vai pra Tanzânia lá. Mas enfim, esse discurso ainda não chegou exatamente no Brasil. O Olavo fala sobre isso. Ele era bem ostracizado. Mas agora nos Estados Unidos é normal, ó. É meio que diretriz do Trump. Mas enfim, e aí o que você queria discutir? A gente queria falar sobre, né? Dado que a gente tá falando sobre bilionários que têm suas paixões políticas e que estão dispostos a investir dólares nisso, a gente queria só trazer um comparativo, né? Exato. Então, famosamente, o George Soros, ele era um cara que investia muito dinheiro em causas progressistas, né? Então, aqui nem tem uma foto do George Soros, vale a pena pegar só pra galera que não conhece. Peraí, aqui vocês vão ver literalmente as pesquisas que a gente estava fazendo pra pegar o valor. Mas o George Soros é esse cara aqui, né? Hoje em dia ele é um senhor velho, ele tem tipo 90 e tantos anos. Ele era um bilionário de mercado financeiro, ele era da Hungria. Judeu-húngaro. Judeu-húngaro, exatamente. Sobrevivente do Holocausto, não? Sim, ele ganhou bilhões ao longo da vida dele trabalhando no mercado financeiro. E ele sempre foi um grande campeão das causas progressistas, né? Então,
ele criou uma fundação chamada Open Society, que é como se fosse um Bill and Melinda Foundation, Ford Foundation, sabe? Rockefeller Foundation. Tem coisa análoga no Brasil também, mas as americanas costumam ser maiores. E ele botava a grana dele pra promover causas progressistas nos Estados Unidos e ao redor do mundo também. E aí, hoje em dia, quem controla é o filho dele, que é esse cara aqui, é o Alex Soros. E exemplo de coisa que eles doaram. Nos Estados Unidos, os promotores locais, né, eles são eleitos. E o promotor ele tem um impacto muito desproporcional na perseguição do crime num local e etc. Então, o George Soros ele doava muito dinheiro para eleger promotores alinhados com a visão de mundo dele, que era uma visão bem progressista. Então, por exemplo, o promotor que perseguiu o Trump conseguiu que ele fosse condenado, eventualmente. Claro que não foi só promotor, né? Desenvolveu o juiz também. Ele é o tipo de pessoa que o Soros promoveria. Na Califórnia também tem vários promotores que não perseguem crime direito, né? Crimes de droga, crime de roubar coisas pequenas, coisas do George Soros. Além disso, várias ONGs que promovem pautas principalmente sociais, assim. Então, direitos de minoria, seja LGBT, seja minorias de mulheres, negros, etc. O George Soros ele era muito forte em doar. E tem algumas atuações do Soros no próprio Brasil também, né? Então, qual era o nome daquela mulher que você viu? Nina da Hora, né? A Nina da Hora é especialista de ciências de dados, consultada pela Globo News, e ela é financiada, mas ela, no caso, não é pela Open Society, não. É pela Ford Foundation. Ah, pela Ford Foundation. Mas é o tipo de coisa que o George Soros contribuiria também. O George Soros, esse ano, vai patrocinar, por exemplo, um enredo de Carnaval da Mangueira, associado e por intermédio do Marcelo Freixo. Isso é fato sabido. E ele também tem um destacamento, inclusive tem alguns brasileiros que têm cargos de extrema importância dentro da Open Society, que tem trabalho acadêmico associado ao campo jurídico aqui no Brasil. Exato. É bem comum. Enfim, o fato é, o George Soros ele não é o bicho-papão que controla tudo por detrás dos panos, mas ele também não é um cara sem influência, entendeu? É uma coisa intermediária. Na real, é zero por debaixo dos panos. É aberto. Exato, os dados da aberto. Open Society são reais. Mas o fato é, nego acha que o George Soros meio que literalmente manda na política no mundo inteiro. Não. E isso é só ridículo, entendeu? Não Ele é o caso. Ele é um cara que tem muito dinheiro e, cara, essas coisas são trocado de pinga pra ele. Tipo, ele vai dar, se eu não me engano, 2 milhões pra Mangueira. De reais, né? De reais. Isso não é nada dentro da Exato. fortuna dele. E aí o ponto que a gente queria chegar é, há anos as pessoas já falam pro Elon Musk, cara, você tem que ser the right Soros, você tem que ser o George Soros, só que da direita e tal. Elon Musk meio cagava, porque o Elon Musk não era um cara particularmente de direita. Só que de tempos pra cá, o Elon Musk, depois que ele comprou o X e se meteu em um bando de briga, ele meio que tá virando isso e... Cara, vale a pena comparar o nível de riqueza dos dois, né? Então, nesse artigo aqui do Hindustan Times, né? Um jornal extremamente confiável. O futuro é indiano. Mas ele é o artigo mais recente que eu vi que falava da fortuna dos dois, né? Então ele é de 7 de janeiro, dá pra ver aqui. O patrimônio líquido do Elon Musk é de 400 bilhões de dólares. 400 bilhões. Que é uma quantia surreal, assim. Isso é literalmente mais de 1 trilhão de reais, né? Isso dá 2 trilhões de reais. É absurdo, assim. E o George Soros é de meros 7 bilhões de dólares. Um pobre coitado, né? Um homem que passa fome. Enfim, ele já doou 30 bilhões da sua riqueza para promover Open Societies, né? Que é a fundação dele. Então, esses 7 bilhões não mostram todo o impacto que o George Soros teve ao longo da vida dele e é o dinheiro que hoje faz parte do caixa da Open Society. Mas, mesmo se você somar toda a grana do Soros, então, esses 7 bilhões com esses 32 bilhões dá 40 bilhões. O Musk tem 400. Então, ele é 10 vezes mais rico do que o George Soros. Hoje ele seria 40 vezes, mas no total ele é 10 vezes. Então, cara, se ele quiser virar o Soros, o Dark Soros, né, que tem algumas pessoas falando, ele seria, mano... extremamente poderoso. Um nível de poder, assim, incomparável. Se o Soros já é o bicho-papão pra muita gente, cara, o Elon Musk, se ele realmente virar o George Soros da direita, mano, Sim. É o 10 times Soros, entendeu? Ele é realmente uma força quase imparável, né? Sim, e eu acho que pega um pouco também o fato dele ser o cara que criou a fortuna, né? Porque o George Soros agora, pô, pelo amor de Deus, né? Já tá inábil, né? Ele não tem 94 anos. É o filho dele que faz, é o Alex Soros. Então, e o filho dele construiu o que na vida dele, né? Provavelmente deve, tipo, ser baseado na minha vivência, eu diria que, cara, o Alex Soros é menos capaz, menos pungente, inteligente do que o pai, né? Raramente essas coisas são tão... é uma consequência patrilineal tão direta. Ah, meu pai era
Aquele Era meme, muito né? sinistro. Meu pai era foda, eu sou fodinha. Não, geralmente não é assim, na verdade. Você, independente. em geral, tipo, se o seu pai é tão foda quanto o George Soros era em ganhar dinheiro e ter influência política, cara, provavelmente você vai ser um cara bom nisso. Mas você não vai ser um expoente igual o seu pai era, entendeu? Exato. E o Elon Musk é o cara, né? Ele, tipo, é o cara que fez a fortuna. Então, provavelmente ele vai... E ele é mais novo. Então ele vai estar mais ativo, mais diligente. Mas enfim. Mas dito isso, eu acho que com relação à compra do TikTok, se eu tivesse que apostar, eu diria que não vai ser o Musk que vai comprar. Eu nem sei se... Eu acho que é coisa demais no prato dele. Eu acho que seria uma coisa muito... Em termos de estratégia política, assim, de médio prazo, seria uma coisa... Cara, seria surreal, assim. Seria tamanha quanto foi a compra do Musk do Twitter. E o Musk ter comprado o Twitter, cara, foi um divisor de águas, na minha opinião. Sim. Em termos de política nos Estados Unidos, e a gente ainda vai ver o desenvolvimento disso no Brasil. Se ele comprasse o TikTok, então, seria mais uma coisa desse tamanho de magnitude, sabe? Exato, e tipo, não é uma negociação a mero nível... A mero nível é sacanagem, mas a nível de conglomerados empresariais. Não. Que, tipo, é sério, mas as coisas tendem a serem executadas com mais agilidade, né? A parada do time is money. Só que isso é um debate geopolítico também. Tem um aspecto de soberania da China, tem a tecnologia do TikTok que tá por detrás, tem o Golden Share e essa suposto não compartilhamento de informação. Tem uma grande quantidade de pessoas envolvidas e, cara, pro dia 19 parece rápido pra fazer uma negociação dessa, sabe? Sim, tipo, sim. Xi Jinping Se isso for acontecer, sem dúvida vai acontecer depois. É porque eles podem banir o TikTok dia 19 e vender para o americano e depois restaurar, entendeu? Mas eu sinto que, tipo, o que seria um sinal muito forte se o julgamento fosse postergado. Ou se o Musk começasse assim, a declarar interesse. Pois é. E aí eu ficaria mais inclinado. Mas é isso, é uma possibilidade, né? Vamos ver. Fica de olho. Muito obrigado por assistir o Novos Clássicos Show. Esse foi o programa de hoje. Entra no site www.novosclassicos.com.br, que lá tem um episódio extra. A gente comentou sobre o editorial do Barroso, criticando a crítica que o Estadão faz ao STF, como que, na visão do Barroso, e na minha opinião ele está correto em afirmar isso, o STF ele está agindo segundo o espírito da Constituição. Então, enfim, vê o nosso episódio extra, a gente coloca esse tipo de coisa no site pra, enfim, né, tentar ficar esquivado dos sensores do STF. E no site também você pode virar membro, são R$8. Você tem acesso a nosso episódio de perguntas e respostas, que a gente faz 2 vezes por mês, e a gente pode responder a sua pergunta. Então, o nível tá muito bom das perguntas também. Desde que a gente migrou pro site, melhorou. Então, dá uma olhada lá. Eu acho que se você assistiu até aqui, você vai gostar. Segue a gente no Twitter. O meu arroba é pessoa_a99. @Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos e no Instagram também. Muito obrigado.